Do livro Ceifa de Luz, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 38, Fé e Cultura. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 1. Indubitavelmente, nem sempre a fé acompanha a expansão da cultura, tanto quanto nem sempre a cultura consegue altear-se ao nível da fé. Um cérebro vigoroso pode elevar-se a prodígio de cálculo ou destacar-se nos mais entranhados campos da emoção, portas adentro dos valores artísticos, sem entender bagatela de resistência moral diante da tentação ou do sofrimento. De análogo modo, um coração fervoroso é suscetível das mais nobres demonstrações de heroísmo perante a dor, ou da mais alta reação contra o mal, patenteando manifesta incapacidade para aceitar os imperativos da perquisição ou dos requisitos do progresso. A ciência investiga, a fé crê. Se não é justo que a ciência imponha diretrizes à religião, incompatíveis com as suas necessidades do sentimento, não é razoável que a religião obrigue a ciência à adoção de normas inconciliáveis com suas exigências do raciocínio. Equilíbrio ser-nos-á o clima de entendimento em todos os assuntos que se relacionem à fé e à cultura, ou estaremos sempre ameaçados pelo deserto da descrença ou pelo charco do fanatismo. Auxiliemo-nos mutuamente. Na sementeira da fé, aprendamos a ouvir com serenidade para falar com acerto. Diz o apóstolo Paulo: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. É que para chegar à cultura, filho do trabalho e da verdade, o homem é naturalmente compelido a indagar, examinar, experimentar e teorizar. Mas para atingir a fé viva, filha da compreensão e do amor, é forçoso servir, e servir é fazer luz. Então, neste momento, elevemos nossos pensamentos ao nosso Pai, de amor, de misericórdia, a Jesus, nosso Mestre querido, nosso doce Rabi da Galileia, aos mentores da casa Ivone Pereira, a Dona Ivone Pereira, e agradeçamos por tantas bênçãos recebidas, agradeçamos pela doutrina espírita, por todo o conhecimento que ela nos traz, por todas as explicações que ela nos traz a respeito do Evangelho. E pedimos, Senhor, que esteja sempre conosco, que esteja nos iluminando, que os nossos anjos guardiões possam estar nos intuindo, que possamos, Senhor, estar sempre aonde estivermos, servindo em Teu nome, que sejamos luz, aonde estivermos, luz com nossas palavras, com nossas ações, com nossos exemplos, que possamos sempre, Senhor, estar crescendo cada dia mais em cultura e em fé, em razão e em sentimento. E pedimos, Mestre, que neste momento envolva a todos nós que estamos por esse meio digital, aqui, escutando essa palestra. Pedimos que envolva a Cláudia, Senhor, em sua preleção e abençoe a todos nós, Mestre, onde quer que estivermos. Fique conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim possa ser, com a graça de Deus.
Queridos irmãos, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, novamente, no domingo, dia 1º de novembro de 2020. Após a página e a prece da noite de hoje, nós vamos começar o nosso estudo doutrinário com o tema A Vida na Terra e a Vida Eterna. O nosso estudo vai estar embasado nessas três principais obras: o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e as parábolas e ensinos de Jesus de Caibachu. Para continuarmos vivendo o nosso momento reencarnatório em plenitude, eu gostaria de convidar a vocês para que em alguns momentos nós possamos observar alguns indivíduos que nós não conhecemos, que não estamos aqui para julgar, mas somente para podermos observar. Observar a alegria, observar a tristeza, observar a angústia, observar o desespero, observar a felicidade, observar a vida. Então vamos lá. Temos crianças carentes, famílias humildes, temos pessoas em situações de extrema pobreza, temos famílias com boas condições, temos famílias com situações mais complicadas, temos adolescentes, jovens com situações, com bens, temos crianças com mesa farta, com mesa carente, sem condições de higiene, sem condições dignas de existência. Mas, depois que nós conseguimos observar de forma muito rápida e sem julgar, eu queria convidar a vocês para a gente recorrer um pouquinho a Mateus, no capítulo 6, no versículo 25 a 34, que ele diz assim: Não andeis cuidadosos da vossa vida pelo que haveis de comer ou de beber, nem do vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? E qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um cúbito à sua estatura? Destacamos a palavra ansioso. E por que andais ansiosos pelo que haveis de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo? Eles não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Assim não andeis ansiosos, dizendo: que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou com que nos havemos de vestir? Pois os gentios é que precisam destas coisas, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. Mas buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34. Destacamos de novo a palavra ansiosos. E vamos perceber que há 2000 anos no Evangelho nós encontramos toda uma reflexão de Jesus sobre a ansiedade, sobre o porvir. Em 2017, nós vamos encontrar lá, na Organização Mundial de Saúde, que 33% da população mundial sofre de ansiedade. E que o Brasil tem aparecido sempre entre os primeiros da lista da organização. Nós estamos falando de 2017, meus irmãos. Um dado estatístico de 2017. Nós não estamos falando da situação atual, no momento em que vivemos uma pandemia terrível. Então percebam que esta reflexão de Jesus, relatada por Mateus, vem fazendo que cada um de nós possa refletir sobre a questão da ansiedade.
Continuando ainda, nós vamos encontrar em São Paulo, em 2017, era a cidade com maior incidência de transtornos mentais no mundo. E que desse percentual da população, 19% sofriam de ansiedade. Então percebam que a ansiedade, ela pode ocasionar muitas coisas. Enfim, descompensar a todos nós. E aí, a partir dessa observação de Mateus, nós vamos recorrer à questão 943 para a gente entender um pouquinho de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. Nós vimos algumas imagens e nós percebemos que nós tínhamos pessoas com situações confortáveis, materiais, e que estavam extremamente deprimidas, apáticas. Nós tínhamos pessoas em estados totalmente diversos, com carências e que estavam muito bem. Então, de onde nasce, esse desgosto? E aí, os espíritos vêm nos dizendo o efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Então, nós temos 3 caminhos para encontrar esse desgosto da vida. E aí, como ociosidade, nós vamos buscar no dicionário e nós vamos encontrar as seguintes, então, definições: desocupado, inativo, ausência de disposição, falta de empenho e preguiça. Então, uma pessoa ociosa tem um dos pilares, um dos caminhos que podem ir ao encontro do desgosto da vida. A outra que ele fala, a falta de fé, a gente já conversa sobre isso há muito tempo, mas aparece a saciedade. O que é uma pessoa inteiramente saciada? É uma pessoa que está numa completa satisfação. Em contrapartida, também essa saciedade, ela tem um sentimento de indiferença demonstrado por alguém que teve seus desejos ou vontades realizados. Então, vejam bem, essa saciedade, essa completa satisfação também é muito tênue. Ela pode me levar a uma indiferença. Então, eu estou na minha plenitude, eu tenho tudo o que eu quero, eu estou plenamente satisfeito e o que mais faz sentido? Então, essa saciedade, ela também é um dos caminhos para esse desgosto. Mas, para aquele que usa das suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, quem leva a vida de acordo com as suas faculdades, que entende que é útil, que utiliza de toda a sua potencialidade da alma, que se utiliza de toda a sua competência, ele escoa muito mais fácil as vicissitudes da vida. E Caibar, então, vem nos sinalizar que o escopo da vida na Terra é o aperfeiçoamento do espírito. Ora, como escopo, nós vamos poder encontrar o alvo, Então, o alvo da vida na Terra é o aperfeiçoamento do espírito, ou melhor, a somatória da vida na Terra é o aperfeiçoamento do espírito. Somatória de tudo aquilo que a gente precisa apreender. E sobre o que então Caibar estava dizendo? O que a gente precisa então apreender? A gente precisa evoluir e a gente precisa se aperfeiçoar. Mas aperfeiçoar o quê? A gente precisa compreender efetivamente as leis morais. Ora, e quando a gente chega nessas questões das leis morais, a gente vai recorrer na questão 619 sobre a lei divina ou natural, a primeira questão, que diz assim: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei, e os espíritos nos respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então a gente tem 3 grandes coisas para refletir. Primeiro, todo mundo pode conhecer as leis de Deus, mas o fato de conhecer não significa que a gente compreenda. Porém, temos os que conhecem e não compreendem, tem os que ainda estão começando a conhecer e que não compreendem, tem todos aqueles que
conhecem e melhor a compreendem, porque se esforçam para isso, estão buscando esse somatório de aperfeiçoamento do espírito. Mas uma coisa é certa, todo mundo vai compreender um dia, porque a lei do progresso, ela tem que ser realizada. Bem, vamos buscar também na questão 621, na lei divina e natural, a seguinte pergunta: onde está escrito então a lei de Deus? Vamos procurar onde, gente? Onde que a gente vai? Está escrito na consciência. E é muito fácil a gente se apropriar desta resposta. Eu tenho certeza absoluta que todos nós, em algum momento da nossa existência atual, quando cometemos algum deslize dentro das leis morais que estão na nossa consciência, alguma coisa lá dentro da gente, lá no fundo, fala assim: foi mal, não tinha que ser assim, errei. A gente pode até não ter a apropriação. Por que aquilo está incomodando tanto? Porque a resposta está na nossa consciência. Pode até ser que a gente não tenha conhecido a resposta, mas a gente sabe que está dentro da nossa consciência. E no momento que está aqui, mesmo que eu não tenha me apropriado e eu não tenha compreendido dela 100%, porque eu estou num processo evolutivo, aquilo vai na minha consciência e fica eclodindo. Então, é muito fácil a gente constatar que essa lei realmente está na nossa consciência. Mas nós vamos recorrer então à lei do progresso, porque lá, na primeira questão lá que nós vimos, está dizendo que é fato que todo mundo um dia vai progredir, vai conhecer, vai compreender, né? Vai se apropriar. E a pergunta é o seguinte: a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de ensinamento? Então, a questão aqui do aurir é: eu extraio dentro de mim, do meu interior, esta força para que eu possa progredir, ou o progresso é fruto de um ensinamento? E aí é muito interessante a resposta, porque a resposta, ela não é um caminho só. A resposta está nos dois caminhos. Quando ele diz assim, os espíritos dizem assim: o homem se desenvolve por si mesmo. Então, é claro, ele busca esta força dentro dele. Mas cada um tem um momento e cada um tem um propulsor desta força. Mas também existem os espíritos mais adiantados que auxiliam o nosso progresso no contato social. Então, não só da nossa força é realizado o progresso. Muitas das vezes a nossa força ela não é suficiente para poder a gente progredir de forma mais rápida. E é por isso que a gente se encontra com algumas pessoas. A gente se depara com alguns anjos terrenos, com alguns amigos, com pessoas que no contato social nos fazem vislumbrar, conhecer, nos desenvolver de forma muito mais rápida. Também não podemos esquecer, nesse momento, da questão 787 do item B, que Kardec pergunta assim: assim pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos? Tu mesmo foste mais de uma vez, antes de seres o que és. Não fala mal do seu vizinho, não, do seu colega aí do lado, porque você foi assim, você foi um selvagem, você comeu carne humana muito mais de uma vez. Então, assim, quem és tu, amigo? Para falar do seu colega, do seu amigo, do seu vizinho, da pessoa que está na rua, que está cometendo aos seus olhos ou um ato falho, equivocado ou uma ação distorcida. Precisamos compreender que forçoso é o progresso. Todo mundo vai progredir. Mas precisamos entender que nós não estamos no topo do progresso. Precisamos entender que nós já progredimos, mas precisamos entender que nós temos que progredir muito mais ainda. E claro que o nosso irmão do lado, ele também já progrediu muito e ele também muito terá que progredir. Então, quem somos nós para falar do progresso do irmão que nós encontramos no caminho? Caibá continua, dentro dessa visão que o escopo da vida na Terra é o aperfeiçoamento do espírito. E aí ele diz assim: aquele que assim compreende, eleva-se e dignifica-se. E livre dos entraves materiais, sobe às alturas inacessíveis ao sofrimento, alcançando a felicidade eterna. Então percebo, cada vez mais que eu consigo compreender que a vida na Terra é parte do meu aperfeiçoamento espiritual,
eu consigo entender que as questões materiais, elas são transitórias na vida na Terra. Elas têm um começo, elas têm um meio e elas têm um fim material. E o que eu levo? O que eu levo é tudo que eu vou conseguir de compreensão, de apropriação, vinculado às leis morais. Aquele que assim não quer compreender, então aquele que não consegue entender que o somatório dos meus aprendizados na vida na Terra é que vão levar ao aperfeiçoamento do meu espírito, que as coisas materiais são da Terra, rebaixa-se, desmoraliza-se, é absorvido pelas más paixões, descem as voragens da dor para expiar e reparar as faltas, as transgressões das leis divinas. Ora, não tem nenhuma novidade aqui de expiar e reparar as faltas, né? Estamos todos aqui no planeta de prova e expiação, então estamos todos num progresso, em um processo evolutivo. Agora, o que faz esse progresso ser mais dolorido e menos dolorido? E ser mais tranquilo? É exatamente o quanto eu estou absorvido pelas paixões terrenas, pelas paixões materiais. Quanto mais absorvido nessas paixões, mais vorazes serão as minhas dores. E aí Caibar continua. O que vive da carne morre. O que vive do espírito é imortal. Então, o que vive da carne, matéria, acaba. Morreu. O que eu vivo do espírito, o que eu absorvo do meu processo evolutivo é imortal. É o que vai comigo. É minha bagagem. É isso que vai comigo. Lutas, fadigas, trabalhos e dores, para quem olha com os olhos do espírito, são luzes para os vivos. Claro, porque o espírito é imortal. Agora, quem vive da carne, lutas, fadigas, trabalhos e dores, são sepulcros para os mortos. Porque não vê objetivo, não vê propósito. E aí, isso é um fardo muito pesado, né? E vai acabar com isso, vai levar isso tudo consigo com grande peso, com uma grande dor, com uma grande fadiga. Então, como é que eu quero viver? Como é que eu estou vivendo? Eu vivo da carne ou eu vivo do espírito? Qual é o meu propósito? Qual é o meu somatório? Qual é o meu alvo neste processo reencarnatório? Nós vamos observar que uns param calmos e resistentes acima das misérias terrestres. Outros jazem sob os escombros amontoados pelo tufão inclemente da adversidade. Essa imagem, para mim, ela diz muita coisa. O sorriso, ele transcende a imagem. É um sorriso de alegria, de felicidade, de completude. Para mim, ele vive do espírito. Eu acho que ele é um exemplo vivo. Porque se eu olhar o viver da carne, eu vou olhar uma vasilha, eu vou olhar uma água suja, eu vou olhar uma água que não é tratada, eu vou olhar uma condição de existência material inadequada para a existência terrena. Mas se eu olho com o olhar do espírito, o que eu vejo? É exatamente o que Caibar vem nos dizer. O que vê com os olhos da carne, vê misérias, vê morte, vê estertores. O que vê com os olhos do espírito, vê flores que murcham, prados devastados, regatos que secam fontes que não vertem água, avarias, mutilações, cadáver putrefetados. Mas vêem também cores que são perfumes, luzes que são forças, vidas que despontam, seres que se agitam, almas que vivem e espíritos que vivificam. Então, o que Caibar traz nessa belíssima comparação? Ele diz o seguinte, que quem vive da carne vê a miséria, vê a parte ruim. Mas o que é mais interessante é que ele diz o seguinte, que quem vive e vê com os olhos do espírito também vê a miséria, também vê as mutilações, também vê os cadáveres putrefetados, porém vê muito mais, vê além, vê o que a mais? Vê as cores que são perfumes, vê a
força de um ser desse, ver as vidas que se diferem, que se desapontam, ver as almas que vivem e os espíritos que se vivificam. Então, ver com os olhos do espírito não significa que você não veja as realidades materiais. E Caibar deixa isso muito claro, mas significa que você vê além das questões materiais. Você não fica preso nas questões materiais. Você vê além. E essa sua visão além do material é que te fortalece para que você continue a sua caminhada terrena. E aí ele diz o seguinte: no universo há duas faces da vida, que elas se mostram como verso e como reverso da medalha. Cada efígie tem sua cotação acima ou abaixo da paz cambial. Ora, eu posso ver só com os olhos da carne e eu só vou ver miséria, tristeza. E eu tenho certeza absoluta que eu não vou ver paz. Se eu vejo com os olhos do espírito, eu vejo a miséria, eu vejo a tristeza, mas eu vejo a força, a resignação, a superação, e aí sim eu vejo o equilíbrio do processo evolutivo, eu vejo as reparações, eu vejo o avanço espiritual, e aí eu encontro a paz. Ele vai de novo retomar Caibar e vai continuar o que ele deu como assertiva, que o escopo da vida na Terra é o aperfeiçoamento do espírito. E aí ele vem dizer pra gente o que é o escopo da vida. O escopo da vida, então assim, o ato da vida na Terra, o ato é o cumprimento da lei. E o cumprimento da lei é a perfeição. Ora, no momento que eu me aproprio, que eu conheço a fundo as leis de Deus, as leis morais, eu encontro a perfeição. Percebam? Então, o somatório da vida na Terra é o aperfeiçoamento do meu espírito. Então, como é que é a vida na Terra? Caibar, então, de uma forma muito poética até, vem nos dizer como é a vida na Terra. Bem, para os que veem a vida na carne, ele vai dizer que a Terra tem o seu tesouro. E aí, para eles, só com o renascimento eles vão alcançar a vida eterna. Então, se eu entendo que a Terra tem o meu tesouro, e aí o meu tesouro vai terminar no túmulo, porque o corpo acaba, a matéria acaba. Então, eu preciso renascer. Mas, para aqueles que acumulam tesouros no céu, é a senda luminosa a vida na Terra, que liga a Terra aos céus. Olha que lindo! É a estrada comunicativa que lhe permite a passagem para se apossarem desse tesouro. Então, a vida na Terra é essa estrada que possibilita o ir e o vir. E cada vez que eu venho à Terra, eu tenho a possibilidade de somar novos conhecimentos, me aperfeiçoar cada vez mais com o espírito. Então, o momento reencarnatório é um momento de esforço, dedicação, de apropriação, acumular mais conhecimentos, acumular mais perfeição em consonância com as leis morais. Então, o que vive na Terra pela Terra são da Terra. Os que vivem na Terra sem serem da Terra são dos céus. Então, é muito mais fácil. Eu não disse que é fácil. Eu disse que é muito mais fácil eu conseguir me esforçar se eu estiver na Terra sem ser da Terra, para conseguir me apropriar dos meus conhecimentos e do meu desenvolvimento espiritual, do que se eu viver na Terra pela Terra, porque aí nada vai fazer sentido e tudo vai ficar na Terra. Caibar ainda diz assim: a vida na Terra é efêmera, a vida nos céus é eterna, e a posse da vida eterna consiste no cumprimento da lei. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais vos será dado por acréscimo. Como efêmero, a gente vai entender como transitória, com curta duração, apenas um momento. Então, a vida na Terra é, rapidinha. A vida no céu é eterna. Mas enquanto a gente não atingir a perfeição, enquanto a gente não cumprir ipsiline com todos os ensinamentos, com todas as leis de Deus, nós vamos ficar nessa estrada. Nós vamos ir
e vir. Vamos ficar assim, a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Por quê? Porque é esse ir e vir que faz com que eu me aperfeiçoe quanto espírito. E quando eu chegar a esta perfeição, realmente eu vou estar de posse da minha vida eterna. E agora, dando uma pausa, eu pergunto: quem sou eu? Eu sou aquele espírito que sofre porque tem que bater suas metas, comprar carros, comprar casas, trocar de apartamento, viajar todo ano, trocar de celular. Eu sou aquele espírito que ninguém me vê, que sou indiferente, que nada disso me importa. Não, eu sou aquele espírito que me esforço todos os dias para ter um olhar mais generoso comigo mesmo, entendendo que eu estou no processo evolutivo, um olhar mais generoso para com o meu irmão mais próximo e aquele que não é tão próximo, para entender que ele também está no seu processo evolutivo. Eu me esforço para perdoar mais, eu me esforço para ser mais caridoso, eu me esforço para ser mais resiliente. Quem sou eu? Quem sou eu? A partir desse momento, se conscientiza que a gente está realmente em busca do nosso processo evolutivo, a gente vai buscar lá em Mateus, capítulo 7, versículo 13, 14, a porta larga e a porta estreita, que todos nós já ouvimos falar. Que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é a estrada que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos são os que acertam com ela. E Caibara, então, vai aprofundar um pouco mais. E ele vai trazer como exemplo a estrada larga e a estrada estreita. E ele vai dizer o seguinte: a estrada da degradação é larga. Então ele diz pra gente que a estrada larga é a estrada da degradação. Muitos são os que por ela passam e dela não querem sair, por ser espaçosa e facultar-lhe uma série considerável de diversões. Percebam, a estrada larga, ela é assim, plana, tranquila, espaçosa. Ela proporciona no presente os gozos efêmeros do mundo, e o homem material por ela caminha preso a essas delícias perecíveis. Mas ela é confortável, né? Porque ela é muito larga. Mas essa estrada da degradação, ela vai levar a soberba, a avareza, o encontro da luxúria, da ira, do ódio, da gula, da preguiça, da inveja. Eu destaquei a palavra preguiça porque eu queria voltar com vocês ao início da palestra. Lembram? Um dos caminhos para o desgosto da vida está a ociosidade. Dentro da ociosidade, a gente também pode entender a preguiça. Então, essa estrada larga nos leva ao encontro da preguiça. Larga é a porta e espaçosa é a estrada que conduz à perdição, e muitos são que por elas entram. Meus irmãos, quem já andou pela estrada larga, ou quase sempre pela estrada larga, nós precisamos se apropriar dessa consciência. Mas ele vem dizendo o seguinte, que a estrada do progresso vê-se com os olhos da alma, e a alma a deseja ardentemente para a aquisição de seus destinos felizes. Então percebam que quem vive da carne vê com os olhos da carne a estrada da degradação, muito mais ligada às coisas materiais. Quem vive do espírito vê com os olhos do espírito. A estrada do progresso vê-se com os olhos da alma. Então, no fundo, todos nós sabemos qual é o caminho a ser tomado do progresso. E ele diz o seguinte: quando a gente sobe por essa estrada da evolução, que a gente entra pela porta do progresso, a gente encontra a prudência, a fortaleza, a temperança, a retidão, a fé, a esperança e caridade. Percebam que é
subir pela estrada da evolução. Ele não disse que ela era plana, nem larga, nem reta, nem tranquilo que você pula. Não. A estrada da evolução você tem que subir. Você sobe. Ela é estreita. Ela não é confortável. Mas quando você encontra a porta do progresso e você entra, você encontra tudo que você precisa. E aí ele volta lá em Mateus. Estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz à vida. E poucos são os que acertam com ela. Mas a gente sabe o caminho, porque os olhos da alma sabem o caminho. Temos que pegar. E aí ele diz, entrai pela porta estreita, porque é a que dá a entrada à vida eterna. Então a porta estreita é o caminho do nosso progresso. Então isso significa que quanto mais a gente conseguir andar por essa estrada estreita, passar pela porta estreita, a gente vai conseguir adquirir mais, somar mais aos nossos espíritos, conhecimentos, e vamos acabar nos desenvolvendo muito mais. Então vejam bem, nesse momento, o que Caibar diz pra gente? Que a todo momento que a gente precisa decidir se a gente está aqui vivendo na Terra como matéria, ou a gente está vivendo aqui na Terra como espírito. E nesse momento, a gente não pode confundir a morte do corpo com a morte da alma, certo? Se a gente consegue compreender que nós estamos aqui, que nós somos espíritos imortais, que nós estamos sempre num caminho construído de ir e vir do plano espiritual para a Terra, a gente precisa entender que a morte do corpo não é a morte da alma. Então, a gente precisa nos esforçarmos cada vez mais para não ter desespero quando um ente amado, um ente querido, desencarna. Porque a gente sabe que naquele momento houve a morte do corpo. Ninguém está dizendo que é fácil. Nós estamos dizendo que nós precisamos nos esforçar o máximo para não ter desespero. E nesse momento que a gente busca esse esforço, a gente pode sempre relembrar o que o Caibar fala, que a vida na Terra é um caminho, esse caminho de aperfeiçoamento. Nesse caminho, o período que nós estamos aqui juntos, nós precisamos viver em plenitude. Mas não na plenitude da estrada larga, na plenitude da estrada estreita do progresso. Então nós precisamos ser gratos por poder estar juntos com os nossos entes queridos nesse processo evolutivo. Recorrendo no Livro dos Espíritos, na questão 803, e já caminhando para o final da nossa palestra, perante Deus são iguais todos os homens? Os Espíritos respondem, sim, todos tendem com o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. E anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que penseis. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Então, meus irmãos, a única certeza que nós temos é que todos nós vamos morrer do corpo físico. Todos nós teremos o corpo material destruído. É a única certeza que nós temos desde o momento da nossa encarnação e da reencarnação, que nós vamos morrer e vamos voltar à pátria espiritual. Então nós precisamos nos exercitar e nos esforçar para que a gente não se desespere na partida dos nossos amores, dos nossos afetos. Bem, com isso, se a gente consegue entender que Deus não faz diferença entre rico e pobre desde o momento do nascimento, nós vamos compreender que todos nós estamos no mesmo barco. Que a vida na Terra e a vida eterna pertence a todos nós. E todos nós estamos em processo de evolução. Como nós vamos conduzir a nossa vida na Terra depende de cada um de nós. Então, nós estaremos todos num processo evolutivo constante. Agora, nós vamos estar sozinhos? Nunca e jamais estaremos sozinhos. Nunca. Você pode estar se sentindo só por uma questão de escolha, porque tem com o seu redor tem uma pleide de espíritos, amigos,
Jesus está contigo, o nosso Pai está contigo, os amigos espirituais estão contigo, o seu guardião espiritual está contigo, a sua família espiritual está contigo. Basta você erguer a mão e se conectar, basta você clamar. Como? Faça uma prece do fundo da sua alma, peça ajuda. Eu tenho certeza absoluta que imediatamente você vai estar recebendo um abraço. Nesse momento, meus irmãos, eu gostaria a todos de convidar para nós fecharmos os nossos olhos para, de forma uníssona, agradecer a toda a equipe espiritual da casa de Dona Ivone do Amaral Pereira, agradecer a nossa mentora, Dona Ivone, agradecer a equipe espiritual do trabalho das noites de domingo, que continuam conosco com afinco durante todo esse processo de pandemia em que nós precisamos, todos nós, nos reinventarmos, mas que nunca estivemos só, sempre amparados e intuídos para que possamos continuar aprendendo um pouco mais com os estudos. Eu gostaria muito de agradecer a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade de aprendizado, pois sabemos, Senhor, que temos muito que caminhar. Mas como consola, Senhor, ter a certeza que já caminhamos muito, que já conseguimos progredir. E ainda mais, ter a certeza, Senhor, que Tu sempre está ao nosso lado, nos auxiliando neste progresso. E que a Tua misericórdia permite, Senhor, que toda a pleide de espírito amigo, encarnado e desencarnado, estejam sempre conosco, nos auxiliando e impulsionando no nosso progresso atual. Amado Mestre, a Ti eu rogo, por Sua misericórdia neste momento, que possa, Senhor, estender a Sua luz, o bálsamo do Seu amor, em todas as casas que estão conectadas conosco neste momento. Mas, acima de tudo, Senhor, que Tua luz possa ser sentida em todo o orbe terrestre, para todos aqueles, Senhor, que estejam necessitados neste momento de desespero individual, no momento que ainda, Senhor, só conseguem olhar através dos olhos materiais. Que o Senhor chegue, Senhor, a cada um deles, e que com a Sua chegada eles consigam ver, Senhor, a Ti através dos olhos do Espírito. Querido amigo, amado Mestre, gratidão, Senhor, por tudo que fazeis por nós. Fortaleça-nos, Senhor, para passarmos por mais estes momentos que estamos vivenciando em todo o nosso orbe terrestre. Sabemos que o Senhor está no leme, mas nos fortaleça, querido amigo, para que possamos continuar firmes contigo neste barco, sem duvidar nenhum segundo, Senhor, que Ele está seguro em Suas mãos. Esteja conosco, querido amigo, amado Mestre, ao longo de todo esse mês. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.